Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas que parecem simples, mas que carregam um peso que a gente só compreende muito depois. A história que vou contar hoje é sobre aceitação, sobre como aquilo que parece ser a nossa maior derrota pode se revelar a nossa lição mais importante. Tudo começou num canto remoto do interior, longe de toda a agitação, onde a vida acontecia no seu próprio tempo, seguindo o ritmo das estações. Numa região montanhosa, cercada por serras que tocavam as nuvens e riachos que sussurravam histórias antigas, havia um pequeno vilarejo onde as pessoas viviam do trabalho da terra. Lá, numa modesta chácara afastada do centro, morava seu Joaquim, um homem de 60 e poucos anos, com mãos calejadas e olhos que guardavam a sabedoria de quem aprendeu com o tempo. Seu Joaquim não era um homem abastado. O que possuía era exatamente o necessário: uma casa simples, um pedaço de terra que alimentava sua família e algo que para ele valia mais que ouro: um cavalo cinzento chamado Trovão. Não era um cavalo comum. Havia nele uma nobreza rara, uma inteligência que se manifestava em cada movimento, em cada olhar. Seu Joaquim tinha um filho, Tiago, um rapaz de 25 anos, cheio de energia e cheio de sonhos de transformar aquela chácara em algo maior. E Tiago havia crescido junto com Trovão. Desde criança, o rapaz aprendeu a montar, a comunicar-se com o cavalo através de gestos silenciosos e olhares que só eles dois compreendiam. Entre Tiago e Trovão existia uma linguagem que transcendia as palavras, aquela que só quem convive desde a infância com um animal consegue desenvolver. Muitas tardes, quando o sol queimava menos intenso, Tiago se recostava no lombo de Trovão, contando em voz baixa seus sonhos e aspirações. O cavalo ouvia com uma paciência que parecia sábia, como se guardasse em silêncio cada esperança do rapaz. Trovão era o coração daquela propriedade. Não era apenas um animal de trabalho, era companhia, era segurança, era o melhor amigo de Tiago. E para seu Joaquim, era um elo sagrado entre ele e seu filho durante aquelas longas tardes de trabalho e aprendizado. Um dia, como quem chega trazendo notícia de outro mundo, apareceu um empresário vindo da capital. Seu nome era Rodrigo, um homem de meia-idade que havia acumulado fortuna em negócios imobiliários. Ele procurava terras e animais de qualidade para montar um criatório de cavalos de raça. Quando Rodrigo viu Trovão, seus olhos brilharam com aquela ganância que só quem está acostumado a comprar tudo conhece bem. Não hesitou. Abordou seu Joaquim na praça da pequena vila e, sem rodeios, fez uma oferta generosa. Não era só generosa, era uma fortuna. Uma quantia que mudaria a vida financeira daquele homem simples para sempre. Os vizinhos olhavam curiosos. Todos sabiam o que aquele dinheiro significava. Poucos homens recusariam. Poucos teriam a força para dizer não. Seu Joaquim ouviu a proposta em silêncio. Depois, com a mesma calma com que conduzia sua vida, respondeu: Senhor Rodrigo, agradeço a oferta, mas Trovão não está à venda. Esse cavalo faz parte da minha história e da história do meu filho. Algumas coisas não se medem em dinheiro. Rodrigo não compreendeu. Ofereceu mais. Seu Joaquim recusou novamente, com respeito, mas com firmeza. O empresário partiu indignado, e o vilarejo inteiro começou a sussurrar: Joaquim é um tolo, rejeitou uma fortuna. Esse velho é doido, vive em outro mundo. Sua ganância o vai levar à ruína. E ao filho também. Tiago escutava os comentários e sentia a pressão. Seu Joaquim permanecia sereno, como se aquelas vozes passassem por ele sem deixar marca. Uma semana depois, quando a madrugada ainda era profunda e o barulho das cigarras preenchia o ar, Tiago acordou com uma sensação estranha. Desceu até o estábulo para preparar Trovão para o trabalho do dia e o encontrou vazio. O coração do rapaz acelerou. Chamou pelo cavalo uma vez, depois outra, depois mais outra. Nada. Correu para o quarto do pai e o acordou. Pai, Trovão desapareceu. Seu Joaquim levantou-se com calma, como se de alguma forma já esperasse por isso.
Procuraram juntos por horas. Rastrearam trilhas, perguntaram aos vizinhos, revistaram todos os arredores. Nada. Quando o dia amanheceu completamente, a notícia havia se espalhado pelo vilarejo inteiro. E, como era de se esperar, os comentários voltaram, dessa vez ainda mais cortantes. Viu só? Perdeu o cavalo, agora está sem saída mesmo. Não vendeu quando podia ficar rico, agora está pobre e sem nada. Serve de lição. Sua teimosia custou caro. Tiago sentia cada palavra como um golpe. Seus olhos enchem de lágrimas quando via seu pai. Esperava raiva, desespero, algum tipo de reação. Mas seu Joaquim apenas colocou uma mão em seu ombro e disse: Filho, não julgue rápido demais. A vida tem seus próprios tempos. O que parece ruim hoje pode revelar-se de forma completamente diferente. Tenha paciência. Paciência? Pensou Tiago. Como ter paciência quando tudo desabou? 15 dias se passaram. 15 dias de trabalho pesado sem o cavalo. 15 dias de seu Joaquim mantendo sua postura de fé, enquanto Tiago sentia a dúvida corroendo seu peito. Numa manhã, quando o sol começava seu percurso pelo céu, Tiago estava no pátio da chácara quando viu uma nuvem de poeira se aproximando da propriedade. Seu coração acelerou. Era trovão, mas não vinha sozinho. O cavalo cinzento vinha liderando um rebanho de 7 outros cavalos selvagens. Era como se Trovão houvesse partido em busca de sua manada original e agora retornava trazendo companheiros. Tiago gritou para o pai. Os dois ficaram impressionados. Essa era uma situação que nenhum deles havia imaginado. Os novos cavalos eram selvagens, desconfiados, mas pareciam respeitar Trovão de forma natural. O vilarejo inteiro logo soube. E agora, as mesmas pessoas que criticavam seu Joaquim começaram a falar em bênção, em sorte, em providência divina. Seu Joaquim não festejou com ostentação, apenas observou e disse: talvez Trovão tenha encontrado onde pertencia e em seu retorno quis trazer algo para nós. Não chamemos de sorte o que ainda não compreendemos completamente. Tiago olhou para aqueles cavalos selvagens e viu oportunidade. Se conseguisse domesticá-los, a chácara se transformaria. Seriam animais valiosos, poderiam vender, ampliar os negócios. Era seu grande sonho materializado. Começou o trabalho imediatamente. Durante meses, Tiago dedicava todas as suas horas àquela tarefa árdua. Levantava antes do amanhecer, trabalhava sob o sol escaldante e continuava ao anoitecer. Passava por quedas, por pancadas, por momentos de desespero, mas perseverava. Seu Joaquim o observava com silêncio respeitoso, ocasionalmente oferecendo conselhos. Paciência, meu filho. A confiança de um animal selvagem é como uma semente, leva tempo para germinar. Lentamente, os cavalos começaram a responder. Começaram a aceitar a presença de Tiago, a reconhecê-lo não como ameaça, mas como alguém digno de respeito. Era progresso genuíno. Mas numa tarde, enquanto Tiago tentava domar o cavalo mais bravo, um animal negro com olhos de fogo, algo deu errado. O cavalo o jogou com violência contra o solo rochoso. Tiago caiu e sua perna se fraturou. O osso quebrado era evidente. A dor era absoluta. Os gritos do rapaz trouxeram seu Joaquim correndo. Quando viu o filho caído, com a perna deformada, o rosto do idoso não expressou pânico, mas uma tristeza profunda. Pai, agora não venha me dizer que isso tem um propósito, disse Tiago entre lágrimas e gemidos de dor. Olha só o que me aconteceu. Seu Joaquim ajoelhou-se, imobilizou a perna com firmeza e cuidado e respondeu com voz baixa: Filho, ainda não julgue. O tempo mostrará o que isso significa. 2 semanas depois que Tiago fraturou a perna, um evento que mudaria a região inteira aconteceu. O país entrou em conflito armado. Houve mobilização nacional. Todos os homens jovens, saudáveis e capazes foram convocados para o serviço militar compulsório. Soldados percorreram o vilarejo, indo de porta em porta, selecionando rapazes para partir ao fronte. Era uma seleção rigorosa. Ninguém podia escapar. Ninguém que estivesse em condições de lutar.
Quando os militares chegaram à chácara de seu Joaquim, viram Tiago, mas notaram a perna engessada, o rapaz ainda na cama de recuperação, claramente incapacitado para qualquer tipo de atividade militar. "Esse fica", disse o militar responsável. "Não serve." E se foram. Nos meses seguintes, enquanto Tiago se recuperava, notícia após notícia chegava do conflito. Muitos dos rapazes do vilarejo morreram. Alguns desapareceram. Outros retornaram mutilados, psicologicamente destruídos. Os vizinhos começaram a compreender. Aqueles mesmos que dias antes criticavam seu Joaquim, agora o observavam com reverência silenciosa. Viram seus filhos, seus netos, seus sobrinhos partir e não retornar. Mas o filho de seu Joaquim estava vivo, estava em casa, estava seguro. Uma velha vizinha com os olhos vermelhos de choro aproximou-se de seu Joaquim e disse com a voz quebrada: "Joaquim, nós nos rimos de você. Chamamos de amaldiçoado quando perdeu o cavalo. A gente te chamou de tolo quando você não vendeu. Mas só agora eu entendi. O que parecia ser um azar danado, na verdade, era sorte. O senhor estava certo o tempo todo, seu Joaquim." Numa tarde tranquila, com o céu todo alaranjado, seu Joaquim sentou ao lado de Tiago, que andava com dificuldade, mas pelo menos andava. "E aí, filho, entendeu agora?" perguntou o pai. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Tiago respondeu: "Entendi, pai. Quando o trovão fugiu, eu achei que era o nosso fim. Quando minha perna quebrou, pensei que a vida havia acabado para mim. Mas o que eu chamava de desgraça era, na verdade, proteção. Se não tivesse essa perna quebrada, eu estaria lá. Eu não estaria aqui. Meus amigos, muitos não voltarão." Seu Joaquim abraçou o filho com força. "A vida não funciona conforme nossas expectativas, Tiago. O Criador vê distâncias que nossos olhos não alcançam. Confia nele, porque tudo que permite, permite com um propósito. O que hoje dói, amanhã pode salvar tua vida. A vida nos ensina que nem sempre compreendemos o significado das coisas enquanto elas acontecem. Às vezes, o que chamamos de maldição é, na verdade, um abraço protetor. O que chamamos de perda é uma mudança de rumo. Seu Joaquim nunca foi rico em dinheiro, mas era abundante em fé, em sabedoria e em algo que nenhuma fortuna podia comprar: a capacidade de confiar que existe um propósito maior em tudo que nos acontece. Se essa história tocou teu coração, deixa um comentário dizendo: tudo tem um propósito. Dessa forma, saberemos que você se conectou com essa mensagem. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a fazer isso agora. É gratuito e assim poderás receber mais histórias que transformam vidas e abrem corações. A maioria das pessoas que vê esses vídeos ainda não está inscrita. Você quer fazer parte dessa mudança? Obrigado por ter acompanhado até o final. Nos vemos no próximo vídeo.